Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Te agradeço por estar aqui no nosso canal de orações. Muito obrigado. Peça a sua inscrição, seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares o link deste canal, tá bom? Agora no canal Marlon Orações, iremos meditar o Evangelho do dia com o Padre José Augusto. Uma belíssima reflexão para o dia de hoje. Vamos acompanhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta grande gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, hoje o capítulo 7, do versículo 40 até o 53. Como eu tenho dito para vocês, nós estamos nos aproximando do momento em que Jesus vai ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. E a igreja vem mostrando o motivo, segundo o Evangelho de São João, que levou Jesus à morte, a perseguição que se dava ali com as autoridades religiosas. Só relembrando, lá no capítulo 5, Jesus curou um paralítico, e depois dessa cura do paralítico, as autoridades resolveram matar Jesus porque eles diziam que Jesus dizia ser o Filho de Deus, e que é uma verdade, e que Jesus fazia cura nos dias de sábado, e isso não era um problema da lei. A lei não dizia isso, então Jesus não estava infringindo a lei. Mas como eles estavam no erro, eles planejaram matar Jesus. E aí começa agora essa perseguição. Hoje, no Evangelho, algumas pessoas, como aqui no início está dizendo, começaram a crer em Jesus, mas ao mesmo tempo existia no meio da multidão um burburinho, ou seja, existiam conflitos de ideias. Eles olhavam para Jesus e se perguntavam se realmente Jesus era o Messias. E algumas das perguntas que eram feitas eram essa: o Messias virá da Galileia? Não, a profecia dizia que o Messias viria de Belém, ele iria nascer em Belém, a cidade de Davi, aonde Davi nasceu. E eles perguntaram: mas o Messias não viria da descendência de Davi? Jesus era descendente de Davi. Na cabeça deles, eles não tinham essa compreensão. Eles achavam então que, como Jesus havia sido criado em Nazaré, por isso a pergunta, o Messias virá da Galileia? Porque aqui, na verdade, ela tem um duplo sentido, essa pergunta, É uma pergunta que suscita uma dúvida
O Messias vem da Galileia? Uma vez que Jesus, na cabeça deles, tinha nascido em Nazaré, e Nazaré é na região da Galileia. Então a dúvida estava ali, só que eles não conseguiam enxergar que Jesus nasceu em Belém. Então a profecia de Miqueias que dizia que tu, Belém, a menor de todas as cidades, é de tu virá aquele que irá reger o mundo, salvar o mundo. Está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. Então a dúvida estava. Jesus, quando ele se torna presente na humanidade, causa essa divisão. Jesus mesmo falou. Ele disse: vocês pensam que eu vim para trazer unidade, para trazer paz? Eu vim trazer divisão. Numa casa, o pai ficará contra o filho, justamente por causa de mim. O filho ficará contra o pai por causa de mim. A mãe contra os filhos e os filhos contra a mãe. O esposo contra a esposa e vice-versa. Mas por quê? Porque quando nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós mudamos de pensamento, ou nós mudamos de vida, ou vivemos uma vida errada e isso vai causar divisão. A presença de Jesus deve causar mudança. Nesses dias mesmo no Evangelho, quando ali fala que Jesus havia expulsado um demônio que deixava a pessoa muda, os fariseus começaram a dizer que Jesus tinha expulsado aquele demônio por meio de Beelzebul. E aí, Jesus no final, ele deixa isso bem claro. Ou está comigo, ou está contra mim. E Jesus também, lá no Sermão da Montanha, ele diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, que o resto vem do maligno. Então Jesus está causando um grande problema ali em Jerusalém, porque estão todos na dúvida, outros com consciência dizendo ele é o Messias e outros com consciência dizendo, na consciência errada, dizendo que ele não é. E aqui vocês viram que a guarda do templo foi para prender Jesus. Já tinham sido mandados para isso. Mas quando eles chegaram lá, ouvindo Jesus falar, eles não tiveram coragem, porque no fundo, eles começaram a reconhecer que aquele homem era um homem diferente e não tinha como prendê-lo. E aí, quando os guardas vão lá para se encontrar com as autoridades religiosas, eles perguntam, e aí, vocês não trouxeram ele? Aí eles respondem, mas ninguém nunca falou como aquele homem. E aí eles já brigaram com os guardas e ao mesmo tempo já veio Nicodemos em defesa também. Como é que vocês vão prender alguém sem um devido julgamento? E eles agora já olham para Nicodemos e dizem, você também é um que já passou para o lado dele? E Nicodemos, na verdade, ele cria em Jesus. Lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, nós vemos lá Nicodemos conversando com Jesus e Jesus mostrando para ele a questão do batismo, falando que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê seja salvo, porque o Filho do Homem porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar, mas quem não crê nele vai ser condenado. Então, Nicodemos já era um fariseu que também acreditava em Jesus. Vocês lembram também que quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, ele começou a perguntar para os apóstolos, no dizer do Filho do Homem, quem é? O que é que eles estão dizendo a respeito da minha pessoa? E aí, Pedro responde, né? Os apóstolos vão respondendo. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias e tal. Aí Jesus olha para eles e pergunta, e vocês?
O que vocês têm a dizer? Quem eu sou para você? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, nós precisamos dar uma resposta concreta em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê verdadeiramente que Jesus é Deus? Você crê verdadeiramente que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Você crê realmente que Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana? Você crê realmente que Jesus está presente na Eucaristia? Você crê realmente que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou? Você crê que Jesus veio para nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Você crê realmente que Jesus, ele é o Deus único e verdadeiro? Você crê realmente que nós adoramos um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você crê realmente que para seguir Jesus é preciso mudar de vida? Você crê realmente que não dá para dizer que está com Jesus, mas ao mesmo tempo está compactuando com o mundo? Você crê realmente que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Você crê realmente que Jesus não pode ser equiparado aos deuses pagãos? Você crê verdadeiramente de todo o coração, com todo o teu ser, com toda a sua alma, que nosso Senhor, ele é Deus? Você crê verdadeiramente que nós precisamos seguir os mandamentos da lei de Deus e que não podemos brincar? Então, diante de tudo que eu estou te falando, e eu estou te perguntando, se você crê, então aguente a perseguição. Porque a sua vida, uma vez que você se volta inteiramente para nosso Senhor Jesus Cristo, e você crê nele, diante deste mundo que não quer saber dele, aguente a perseguição. A perseguição não é uma novidade, é isso mesmo. Agora, o ruim é quando essa perseguição ela acontece dentro da própria igreja. E é isso que vem acontecendo nos últimos tempos. Nós, católicos, estamos vivendo como se Jesus não fosse Deus, ou se acredita nele, mas ao mesmo tempo coloca restrições a respeito disso e a respeito daquilo. E quando a pessoa ela quer viver a radicalidade do evangelho, é perseguido. Então, quando essa perseguição ela acontece dentro da própria igreja, aí não é fácil. Ser perseguido pelos de fora, pelos que não creem em Deus, está dentro da ordem natural. Mas ser perseguido pelos de dentro, que vivem uma mundanidade. Então vocês estão vendo aí que eles estão nesse clima perseguindo nosso Senhor. Tanto que a primeira leitura, que está no livro de Jeremias, capítulo 11, 18 a 20, vai mostrando toda essa perseguição planejada a nosso Senhor. Ela diz assim: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Agora veja o que é que eles dizem: vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. A trama que as autoridades religiosas estavam fazendo era essa. Eles queriam matar Jesus para que Jesus fosse esquecido, para que o nome dele fosse tirado do meio de nós.
A trama hoje é matar, destruir os cristãos, perseguir os cristãos, para que o nome de Jesus seja esquecido. Por isso que eu falo, a perseguição, ela é normal. Não se admire se você está sendo perseguido por causa do nome de nosso Senhor. É uma perseguição. Mas eu disse também, a perseguição natural pelos pagãos, por aqueles que não creem em Deus, tudo bem. Mas quando a perseguição ela é feita dentro da própria igreja, eis a questão, eis o problema. Então nós precisamos o quê? Nos firmar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, nos firmar no catecismo da igreja. E quanto mais a perseguição vier, mais fiel nós vamos ser. Só que é preciso saber que o fato de você crer em nosso Senhor e procurar ser fiel a Ele, saiba que vai causar divisão, ao ponto até de você ficar até só, de nós ficarmos até sós, porque o mundo está na mundanidade mesmo, muitos da igreja estão vivendo nessa mundanidade, achando que é possível adaptar a vida da igreja com a vida do mundo, e esses vivem bem, eles não são perseguidos, porque no fundo eles estão seguindo a agenda do diabo, não a agenda de Deus. E como nós precisamos seguir a agenda de Deus, a perseguição virá. A perseguição acontecerá no trabalho, em casa, na escola, nas faculdades, no meio das pessoas onde nós convivemos. Mas nós precisamos ser firmes como Jesus, fiel, e não podemos nos deixar levar. Precisamos ser fiéis como Nicodemos, como aqueles que creram, e se isso vai causando divisão, nós precisamos fixar o nosso coração, a nossa mente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você crê? Jesus estava causando divisão, porque muitos não estavam crendo nele. Onde Jesus chega, ele divide, porque ou está com ele, ou não estará com ele. Ou será fiel a ele, ou não será fiel a ele. Ou recolhe, ou espalha. Somos de Deus, pertencemos a Deus, somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a graça da fidelidade a Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.